Pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, chegamos hoje, finalmente, no desfecho do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Então eu te convido a abrir comigo a carta aos Romanos, capítulo 7. E nós vamos ler do verso 14 até o 25. Para você que nos visita hoje e não sabe, talvez não saiba, nós temos pregado expositivamente o livro de Romanos, a carta de Romanos, desde o capítulo 1. Então é com grande alegria hoje que nós vamos concluir o capítulo 7, porque estamos ansiosos pelo 8 e o 9. Você que encontrou, eu te convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, por favor. Romanos 7, a partir do verso 14. E diz assim a palavra de Deus: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos meus membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eu leio na versão Almeida, século 21. Por favor, curve a sua fronte e ore comigo. Bendito Deus. Eis aqui a tua santa palavra, Pai. Eis aqui as nossas vidas, os nossos corações, no dia do Senhor, o dia que o Senhor preparou para nós, os teus filhos. Pai, nós nos curvamos diante dessa palavra que foi dada ao apóstolo Paulo, que foi útil para aquela época, para a tua igreja, e continua sendo viva e eficaz nos dias de hoje, para nos transformar, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, a saber, Cristo Jesus. Pai, nós nos curvamos diante dessa verdade que nos liberta, nos curvamos diante do teu Santo Espírito que se faz presente nesse lugar, pela tua misericórdia, Pai. Nos curvamos diante da tua majestade, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Toma cativos, Pai, os nossos pensamentos. Fala conosco, é o que nós te pedimos nessa noite. Fala ao nosso homem interior. Pai, aqueles que precisam ser despertos, Pai, que despertem, Senhor Deus, hoje à noite. Aqueles que precisam, Senhor Deus, acordar para a vida em abundância, Pai. Assim seja conforme a tua vontade. Fala conosco, Pai. Apesar de mim, eu te peço, Deus, usa-me simplesmente como um arauto a ecoar da verdade eterna, a tua santa palavra, a bendita e boa semente de Deus, lançada em nossos corações. No nome de Jesus. Concede-nos, Pai, de compreendermos o que tu tens para tratar conosco hoje à noite. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado. Muito bom. Temos falado diversas coisas a respeito desse livro maravilhoso. De que a carta de Romanos é considerada por alguns teólogos como o mini-evangelho. Lutero falava isso. Tudo que nós precisamos está contido aqui. É palavra forte e poderosa, que vem nos confrontar e nos consolar pela misericórdia de Deus.
Eu não sei se você, que já leu esse texto, parou para pensar, mas Romanos 7 é um texto dos mais complexos e difíceis contido na Bíblia. Com certeza, é o texto mais complexo da carta de Paulo aos Romanos. E provavelmente é um dos textos mais difíceis de todo o Novo Testamento. Ainda hoje, nos dias atuais, existem muitas dúvidas, muitos questionamentos a respeito disso, que eu e você acabamos de ler aqui. Qual é a verdadeira, a real interpretação desse texto? Algumas perguntas que ainda ecoam hoje são tipo essa: quem é esse homem miserável que clama por libertação? Será um ímpio ou ele é um crente? E se for um crente falando aqui, ele é um crente maduro ou ele é um crente fraco na fé? Acontece que desde o século III, essas dúvidas, esses questionamentos eram a pauta daquela época. Era a discussão da igreja, dos patriarcas da igreja. O próprio Agostinho, ele se retratou diante do povo por ter ensinado essa passagem de forma totalmente equivocada. E ele entendeu que o texto, então, fala de um homem nascido de novo. Fala daquele que foi regenerado por Cristo. É disso que fala. Martinho Lutero, à luz desse texto, ele fala para mim e para ti que nós, os salvos, nós somos simultaneamente santos e pecadores. Os reformadores e os puritanos concordavam de que esse texto está falando, é a descrição de um homem que nasceu de novo, de um homem regenerado pela graça de Deus. Mas por que as pessoas tinham essas dúvidas? Por que esses questionamentos? Poxa, afinal de contas, Paulo tinha um alto nível de piedade, de santificação. Ele era o top hits da santificação. Apóstolo Paulo. Paulo foi aquele que escreveu, que disse, bateu no peito e disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E agora ele está dizendo: miserável homem que sou. Paulo foi aquele que escreveu, você que estava com a gente nos outros domingos, lá em Romanos 6, 14, que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Por isso, essas dúvidas. Acontece que esses questionamentos, de novo, desde o século III até os dias de hoje, é fruto daqueles que pegam o texto isolado para interpretá-lo, isoladamente. Um texto que é fora de contexto, que é desculpa para pretexto. É importante nós sabermos e lembrarmos que essa carta de Romanos foi destinada a judeus convertidos. Lembram? Os judeus que se reuniam em Roma. Já no começo do capítulo 7, ele fala: irmãos, eu falo para aqueles que conhecem a lei. Acontece que o judeu, ele entendia que a lei, a função da lei era para santificação. Mas nós, os cristãos, nós sabemos que Jesus nos santifica. Só Jesus é apto para a justificação. Ele nos substituiu. A lei não nos santifica. Só Cristo Jesus. Então o capítulo 7 de Romanos, ele serve para nos mostrar algumas coisas. Ele mostra, em primeira instância, a função da lei que foi dada a Moisés, a lei mosaica, para o seu povo, para o povo de Israel. E que a santificação pela lei, como eu já falei, é impossível. E a justificação pela lei também é inalcançável, é impossível. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele dizia que esse capítulo 7 é uma profunda análise do pecado e dos seus resultados na vida de todo cristão. Ele dizia, e ainda vale para hoje o que ele dizia, que esse texto é extremamente urgente para a igreja tratar desse tema, que é o pecado, porque muitos ainda dizem: não vamos falar de pecado. Vamos falar de amor. Vamos falar de salvação. Pula para o 8. Mas é necessário nós tratarmos do pecado em nossas vidas. Esse texto é fundamental. Ele nos dá a consciência da importância do verdadeiro arrependimento. Essa é a função prática do que acabamos de ler.
John Stott, que era um teólogo inglês, ele dizia que a lei é boa, mas a lei também é fraca, porque a lei é santa, mas é incapaz de nos tornar santos. A fraqueza da lei não está nela mesma, está em nós. Amém? E ainda nós identificamos nesse texto duas questões que merecem a nossa atenção nesse último parágrafo do capítulo 7 de Romanos. Fundamentais para o nosso entendimento do que nós vamos seguir aqui. Do verso 7 até o 13, você que já leu, nós percebemos que o apóstolo Paulo usava os verbos no passado. Olha comigo rapidinho, verso 7 de Romanos 7. Quando ele diz, que diremos, farei pecado, não sei o quê. De onde, contudo, eu não conheceria o pecado. Olha o 8. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião, provocou em mim. O 9. Antes eu vivia sem lei. O 10. Eu descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim. O 11. A ocasião dada pelo mandamento enganou-me. Por meio dele me matou. Ele usava os verbos no passado. E agora, do 14 em diante, ele usa os verbos no presente. É a linguagem de um homem convertido, irmãos. Não de um descrente, não de alguém que está prestes a se converter. Paulo não está falando da situação dele antes de Cristo Jesus. Ele está falando dele mesmo hoje. E por isso que essa palavra é útil para a minha vida e para a tua. No verso 16... é o que testifica isso que vos falo, quando ele disse que ele tem prazer, que a lei é boa, ele disse no 16, só um homem convertido pode admitir isso. E no 18 ele reconhece que não tem bem algum nele, e no 24 ele brada, miserável homem que sou. Acontece que só um crente maduro pode lamentar pelos seus pecados. Entende? A segunda questão que nós percebemos no texto é uma mudança de situação. Paulo não escreveu sobre uma tese impessoal, ele não estava falando de outra pessoa, ele fala dele mesmo, da sua experiência pessoal, ele apresenta o seu próprio dilema diante de nós, ele fala da angústia da sua alma, do seu conflito interno. É uma autobiografia do apóstolo. E eu ouso dizer que essa biografia tem que ser a biografia de todo aquele que ama Jesus. É o relato de um homem consciente da presença e do poder do pecado na sua vida. A gente percebe também que o apóstolo Paulo, ele vive em dois planos. Ele vive num plano superior e ainda aqui nessa terra. Ele vive ansioso para levar a vida do plano do alto. Mas ele tem tristeza porque ainda caminha consciente do pecado que habita em sua vida. É um dilema que tem que ser o dilema de todo cristão. Aquela saudade de casa. A casa que a gente ainda não conhece, mas que a Bíblia fala do nosso futuro lar. Então, a partir disso que eu estou falando para vocês, a gente chega a uma conclusão de que o cristão que mais progride na fé é aquele que mais profundamente se preocupa com o seu pecado. É a caminhada de joelhos, irmãos. Então, a partir dessa introdução, nós vamos identificar no texto que lemos as 5 verdades destacadas aqui em Romanos 7. O primeiro conflito que nós vamos ver, a primeira verdade é o conflito dos salvos. Leia comigo, do 14 ao 17, por favor. Novamente. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa.
Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. A lei é espiritual, ela é dada por Deus, mas o apóstolo que escreve é carnal, é homem, ele é feito de carne e sangue, ele é impotente diante das tentações, assim como eu e você o somos. É disso que ele está falando. Ele não está falando que ele não era convertido. Ele está falando que ele está debaixo dos padrões humanos dessa vida, como ele explica em 1 Coríntios 3, no comecinho. Fala dos padrões humanos. Santos e pecadores. Isso aqui, esse dilema, é a verdadeira batalha espiritual, da carne contra o espírito. Deixa esse texto marcado, por favor, e abre comigo em Gálatas 5,17. Logo depois, 1 e 2 Coríntios. 1 e 2 Coríntios, Gálatas 5,17. Diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, ele não fala de um homem não convertido. Ele está falando do dilema do seu coração, dessa luta da carne contra o espírito. Ele fala da sua experiência pessoal, ele fala da sua alma angustiada. Depois ele continua, nós lemos ali ainda no 14, vendido como escravo do pecado. O pecado, ele está dizendo, é o meu patrão. É ele quem dá as ordens. Porque não tem como obedecer à lei. Não tem como satisfazer as demandas da lei, nós já falamos disso. Você e eu, nós vemos que, de vez em quando, o próprio Paulo recorre nessa figura, nessa ilustração do escravo. E Jesus também usava muito de parábolas falando de escravos, porque era uma realidade da época deles. No Império Romano era muito comum nós vermos os escravos andando na rua, e não sei se você sabe, mas o escravo ele tinha tipo uma coleira pendurada com o nome do seu senhor, ou uma identificação da casa do seu senhor. Era uma posição de humilhação extrema. Era reconhecível de longe, assim. Então ele usa essa figura da humilhação do escravo. Existem estudiosos que encontraram uma escritura de um bebê de 6 meses. E lá estava escrito, ele já é um bebê que nasceu escravo, de família de escravos. Uma maldição sobre a vida, né? Mas trazendo mais para perto assim, da nossa realidade, a escravidão no Brasil. Teve o tempo, não sei se você gosta de história, assim como eu, o tempo da alforria, da libertação dos escravos. Dizem os estudiosos que algumas famílias de escravos tinham dificuldades. Pode ir, cara, ganha o mundo, vai trabalhar, ganha o mundo, né? Vai tocar a tua vida. Algumas famílias tinham dificuldade de sair daquela realidade e acabavam optando por ficar na casa do seu senhor e continuar se sujeitando ao senhorio. Então eles eram assalariados, mas continuavam na escravidão, na casa dos seus feitores. Continuavam se sujeitando àquele antigo status. Infelizmente, muitos ainda, em relação ao pecado, têm caminhado dessa forma. Mas o próprio apóstolo Paulo já falou que nós não somos mais escravos, fomos libertos por Cristo, e é verdade. Acontece que a intenção dele aqui é nos trazer a tensão do já e ainda não. Somos salvos, sim, mas ainda não plenamente. Por quê? Porque na justificação, fomos justificados por Cristo, e lá na justificação nós fomos libertos da culpa do pecado. Hoje, na santificação do Santo Espírito operando em nossas vidas, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. E lá na frente, na glorificação, nas alturas, no encontro com o nosso Senhor, nós vamos ser libertos da presença do pecado, já e ainda não.
É para a gente não afrouxar, é para a gente não relaxar, é para nós clamarmos a Deus, é para nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, enquanto estamos aqui, enquanto vivemos nesse corpo, nessa vida. É o já, mas ainda não. Nós vemos então que a lei não pode nos justificar, como eu já falei, nem santificar, mas a lei é poderosa para nos condenar. Essa é a função da lei. A gente já falou disso em outros textos. A função da lei é botar o crente na sinuca de bico. Não tem para onde correr. Ela é incapaz de salvar o pecador, embora o judeu dizia que sim. Um outro conflito que nós vemos aqui é no verso 15. Lê comigo. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. É um conflito entre saber e fazer. Não entendemos o nosso modo de agir muitas vezes, é verdade. Quem aqui de nós nunca falou aquela frase famosa? Depois de ter cometido uma burrada, depois de ter pisado na jaca, a gente fala para outra pessoa: não sei o que deu em mim, não sei o que me deu, cara. Né? É isso. A gente sabe o bem, mas a gente pratica o mal. É o conflito entre o saber e o fazer. Nós não fazemos o que preferimos muitas vezes, a gente faz o que odeia. É disso que Paulo está falando. Parece até uma esquizofrenia na vida do crente, ou o crente bipolar, né? Que tem essa luta, assim. Mas é verdade, é um conflito interno de todo homem, saber o bem e praticar o mal. Isso fala da total depravação de todo homem caído. Fala da nossa natureza. A verdade nos liberta. Mas só conhecimento não é suficiente. Não basta informação sobre você é um pecador. Nós temos que viver em transformação de vidas. E essa é a função do Evangelho. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do crente. A informação, a instrução da boa vontade de Deus e a transformação, quando nós damos crédito para essa palavra, quando nós comemos desse pão, quando nós bebemos dessa água cristalina, somos transformados de glória em glória pelo Senhor. O outro conflito, leia comigo o 16 e o 17. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou eu, agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Não basta decidir que a gente não vai fazer. Eu não vou fazer mais isso. Tem que fazer. Não é só decidir no coração e na mente, é não praticar. No reino de Deus, não tem aquele negócio. O que vale é a intenção. Não. O que vale são as obras que são frutos da fé. Amém? Isso é fruto da carne. Fruto da carne em nossas vidas, do pecado que habita em nós. Porque na carne, nós acabamos de ler, não habita bem algum. Somos livres em Cristo. Mas o pecado habita em nós e por isso nós somos incapazes de praticar o bem. Essa é a razão porque eu e você somos incapazes de praticar o bem. Porque o pecado ainda habita em nós. Ele ainda habita em nossas vidas. O próprio Jesus falou lá em Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O pecado controla o coração do homem, que é perverso e corrupto. Por isso é necessário nos rendermos ao senhorio de Cristo, nos humilharmos diante dele. Só que esse conflito que nós vemos aqui no texto não é um conflito do crente com a lei, é um conflito da lei e aquilo que o crente condena. Nós temos que ter nojo do pecado. John Piper vai dizer que nós temos que ser assassinos de pecados. E se na minha vida e na tua nós não temos asco do pecado que ainda cometemos, algo está errado. Muitas coisas precisam mudar em nossas vidas. Acontece que diante
desses dois versos que a gente acabou de ler, existe um abismo, uma diferença enorme do fato do pecado viver nas nossas vidas, do pecado viver em mim, e de nós ainda vivermos no pecado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Estou falando, o texto é... Aqui na cidade nós temos um prefeito, ok? Todo mundo? O prefeito é habitante de Blumenau, certo? Mas ele é o governante da cidade. Ele é o manda-chuva, ele é o chefe da cidade. Todos nós que estamos aqui somos habitantes da cidade, mas a gente não manda em coisa nenhuma. Entendeu? Ele é só um habitante, o pecado, mas ele não governa as nossas vidas. Ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Ele é uma influência. O pecado não mais nos dá ordens, ele dá sugestões. Se você viu o Instagram dessa semana lá da igreja, foi muito oportuno que estava lá. Tem uma frase do Spurgeon, quando ele diz que as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. A segunda verdade, então, que a gente encontra nesse texto é a impotência do velho homem. E você lê comigo, então, o verso 18, 19 e 20. Que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Nós vemos aqui nesses versos 3 tipos de consciência de Paulo. A consciência da fraqueza, no verso 18. O velho homem não é eliminado na conversão. Ele ainda habita em nós. Ele não tem mais o poder, como eu já falei, de dominar as nossas vidas. Mas muitas vezes, ou se não sempre, ele mostra o quanto eu e você ainda somos fracos. Essa é a função do pecado. Apontar as nossas fraquezas, o calcanhar de Aquiles de todo cristão. A segunda consciência está no verso 19 que lemos, quando ele diz que parece que a gente é contraditório. Não fazemos o bem que preferimos, mas o mal que não queremos. Talvez alguém aqui pode dizer, né, mas eu declaro que eu não vou mais cometer esse pecado. Isso é balela, isso não funciona. É como se quando eu decidi falar, eu não tomo mais Coca-Cola. Alguém aqui pode ter tomado essa resolução de vida, eu não tomo Coca-Cola, mas às vezes tem aquela sede de uma Coca bem gelada, com gelo, tentador. Nós temos que ter consciência. É como que a pessoa que fez isso, olha, eu não decidi não tomar mais Coca-Cola. Só que acontece que essa pessoa, ela vive na fábrica da Coca-Cola. Ela trabalha na fábrica da Coca-Cola. Ela usa o uniforme da Coca-Cola todo santo dia. E ela pode tomar Coca-Cola de graça. Todo dia o pecado, a tentação se apresenta diante das nossas vidas. Todo o santo dia. Porque eu e você nascemos na cidade do pecado. Não é pelo nosso esforço que vamos vencer o nosso pecado. Não é pelo que eu declaro, não é pelo que eu determino, e muito menos pelo que eu faço. É pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. É quanto mais eu e você nos sujeitarmos a Cristo Jesus e termos alegria, contentamento e suficiência na obra de Cristo em nossas vidas. Porque eu não sei, meu irmão, se tu já parou para pensar, toda a obra das nossas mãos, tudo que produzimos, está manchado pelo pecado. Tudo. Sabe criança ranhenta que te entrega um desenho sujo? É mais ou menos assim. A figura que a Bíblia nos traz das nossas vidas é a do leproso, que se apresentou a Jesus. Jesus curou, limpou ele de todas as suas chagas. E o que aconteceu depois? Segundo a lei judaica, ele tinha que se apresentar ao sacerdote da cidade. Só Jesus nos limpa dos nossos pecados. Só Jesus muda a história das nossas vidas e nos leva a nos apresentarmos diante do Senhor.
Só Jesus pode fazer essa obra. Só Jesus. Não adianta tentarmos. Somos incapazes. E também porque todas as nossas obras, comparadas com as obras eternas de Deus, são finitas. Além de manchadas, são nada. Comparadas à obra de Deus, que permanece para sempre, com a sua palavra, por exemplo. Tudo que a gente faz, isso é uma frustração do cristão. Eu vivi isso durante muito tempo. Aquela coisa, Senhor, eu quero te agradar, o que eu posso fazer para te agradar? Sabe, é como construir castelos de areia para o papai. Primeira onda da dificuldade vem, foi. É todo tosco ainda, né, por cima. O único jeito de agradar a Deus é quando eu e você refletimos o caráter de Cristo que está sendo construído em nossas vidas. Arrependimento e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade, dependência, contentamento em Cristo Jesus somente. E assim, dessa forma, então, limpos por Jesus, curados por Jesus, nós nos tornamos aceitáveis aos olhos do Pai. Só que isso é fruto do Espírito Santo, da obra do Espírito que opera em nós. Deus é tão bom que mandou um Redentor e ainda mandou o seu Espírito, o Espírito de Deus, para operar o fruto do Espírito em nossas vidas. Outra consciência é no verso 20 que nós lemos. Vamos ler o 20 de novo. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. É a consciência da escravidão. Quando nós fazemos o que não queremos e deixamos de fazer o que desejamos, admitimos que o que opera em nossas vidas, de verdade, é o pecado. Não a vontade de Deus. Como eu já disse, nós não temos sozinhos, não temos poder, não vamos conseguir vencer essa batalha. É pela graça, é pela misericórdia. Por isso que a palavra diz que toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Graça, bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós não temos poder para obedecer a Deus. Não temos, porque a nossa natureza não quer, não deseja obedecer a Deus, e muito menos agradar a Deus. Nós somos totalmente depravados. É disso que o texto está falando. Seja feita a minha vontade. Venha a mim o meu reino. É isso. Incapazes de obedecer a Deus. O reverendo Augusto Nicodemos traz uma ilustração que eu acho muito legal. Ele diz, inclusive, que diante disso que lemos aqui, diante dessa doutrina bíblica, o livre-arbítrio do homem está aleijado. Não temos condições de escolher o bem. O livre-arbítrio fala disso, o arbítrio fala disso. Escolher o bem ou o mal. A gente sempre vai escolher o mal. Por quê? Ele usa a ilustração de que a vida do homem é tipo um carro desalinhado. O carro fora de geometria, né? Sempre vai puxar para a esquerda. Sempre vai puxar para a esquerda. A gente sempre vai pender para o mal. Para as coisas da minha vontade. Para as coisas da minha carne. Para aquilo que me satisfaz. Essa é a verdadeira situação de todo homem. Acontece que se nós deixarmos a vida tocar assim, com esse carro desalinhado, guiado pela nossa carne, pela força do nosso braço, esse carro vai de ladeira abaixo e o fim é morte. Mas quando o carro da nossa vida é conduzido pelo Espírito Santo, a gente, ó mãe, sem as mãos, o Espírito Santo guia. E nós vamos trilhar no caminho de paz que nos leva para Deus. Essa é a verdade. Eu estava meditando nessas coisas, eu trouxe algumas ilustrações para ficar mais claro para a gente. O pecado, então, é como a gravidade, a lei da gravidade que nos puxa para baixo. Né? O crente tem que estar com a mente nas coisas do céu, mas o pecado puxa a gente para baixo. Essa é a realidade. Nós somos cidadãos dos céus, nós temos que pensar nas coisas do alto, mas nós temos que ter consciência de que enquanto estamos nessa vida, ainda estamos sujando os nossos pés com o pó dessa terra.
Por isso, o lavar regenerador do Espírito Santo, da palavra de Deus em nossas vidas, a necessidade de sermos confrontados pelo Evangelho, de bebermos dessa água cristalina, de nos lavarmos no sangue do Cordeiro. Então nós somos como cidadãos dos céus, ainda caminhando na cidade da destruição. Mas talvez alguns podem pensar, cara, eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou tão bom, tem tanta coisa que eu deixei para trás que eu não pratico mais. Eu lembro, acho que no primeiro ou segundo ano de conversão, sabe aquela empolgação de falar de Jesus para todo mundo? Eu falei para um amigo meu, mano, tu precisa se converter, cara. Aí ele disse, que nada, eu nunca matei, nunca roubei ninguém, não traio a minha esposa, para que eu vou me converter? Cara, e tem muito crente que pensa assim. Tem gente que pensa assim, está tanto tempo na igreja, não, mas eu vou, faço isso, faço aquilo, não faço mais tal coisa, parei de fumar, não falo mais palavrão, grande coisa. Não tomo mais Coca-Cola, grande coisa. A gente para e se acomoda na vida de fé e paramos de meditar na importância da lei de Deus. Está lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Tem crente que nem sabe isso de cor. Eu vou ler aqui para vocês. 10 mandamentos, um resumo. Primeiro mandamento, não ter outros deuses. Segundo mandamento, não fazer ídolos. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do sábado. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matar. Sétimo mandamento, não adulterar. Oitavo mandamento, não furtar. Nono mandamento, não dizer falso testemunho. Décimo, não cobiçar. E semana passada, o Léo foi usado por Deus e falou muito bem da cobiça, né? Que é aquele pecado oculto que cada um tem o seu particular. Mas nós temos, muitos crentes têm sido recorrentes em quebrar um desses mandamentos. Talvez a gente tenha aqui no meio alguém que no passado adulterava e foi regenerado e não adultera mais. Graças a Deus não temos nenhum assassino aqui no nosso meio, pelo menos eu acho. Talvez um dia você furtou, você danou alguém, mas não faz mais, se arrependeu, restituiu essa pessoa, e glória a Deus por isso. Mas eu vou te provar que no nosso meio ainda somos recorrentes em quebrar um desses mandamentos, e é o quarto mandamento que eu acabei de ler, quando diz, lembra-te do sábado. O sábado é o Shabá, é o 7º dia, ou seja, é o nosso domingo, é o dia do Senhor, que foi estabelecido por Deus. E se você já leu esse texto de Êxodo, de todos os 10 mandamentos, só esse, ele trata em 4 versos. Em Êxodo 20, ele fala do 8, do 9, do 10 e do 11. É o dia que o Senhor santificou. É o dia em que o Senhor, depois de ter criado todas as coisas, descansou, diz a palavra. É o dia do Senhor, da comunhão dos santos. É o dia do descanso de todo cristão. Por que nós devemos descansar? Não porque Deus descansou porque Ele estava cansado. O Senhor nos ensina que o 7º dia, que é um dia santo, que é o domingo, o dia do Senhor, é o dia de todo cristão. Não fazer as coisas triviais do dia a dia. Eu tinha o costume de estudar para a prova, estou fazendo faculdade de teologia, estudar domingo, não faço mais, porque eu estava quebrando o dia do Senhor. Lavar a roupa, fazer correria, cara, faz isso no sábado. Tem um povo aí que entendeu errado, não é o sábado, é o domingo. O Shabá não quer dizer sábado, quer dizer 7º. Né? Mas Deus nos ensina, porque Ele descansando, Ele está dizendo que aquele que é cristão tem que descansar no Senhor. Esse dia de descanso aponta para o dia em que nós vamos descansar eternamente nos braços do Pai. Tem que ser um dia diferente de todos os outros. Tem que ser o melhor dia da semana. E não por acaso, mas por vontade de Deus. Se você não viu o Instagram hoje, você vai ver depois. Postamos lá 7 motivos porque o cristão
não deve faltar no culto público de domingo. O primeiro motivo, o pastor Renato Vargens escreveu isso. O primeiro motivo, o cristão não deve faltar no culto público de domingo pelo fato de que nesse dia adoramos a Cristo corporativamente e como família de fé. O segundo motivo, o cristão não deve faltar no culto público de domingo pelo fato de que no culto nós somos ministrados e alimentados pela exposição das Escrituras. O terceiro motivo, o cristão não deve faltar no culto público de domingo pelo fato de que ao ouvirmos a exposição da palavra de Deus, somos exortados, consolados e fortalecidos espiritualmente. O quarto motivo, o cristão não deve faltar no culto público de domingo, porque existe uma ordem explícita nas Escrituras, que o cristão não deve deixar de congregar, segundo Hebreus 10, 25. O quinto motivo, o cristão não deve faltar no culto público de domingo, porque no meio da congregação e comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. O sexto motivo, o cristão não deve faltar no culto público de domingo, porque o desprezo do dia do Senhor traz consequências graves para a família e para a igreja. A substituição do culto ao Senhor tem levado os crentes à indolência espiritual. E o sétimo e último motivo. O cristão não deve faltar no culto público de domingo, porque é um péssimo testemunho para os incrédulos, amigos e família. Quem não valoriza o culto está dizendo, em outras palavras, que Deus não é tão importante assim. Cara, se nós não temos prazer de estarmos reunidos na igreja no domingo, no culto público do Senhor, imagina durante a semana se nós estamos cultuando a Deus. Nós temos reaprendido várias coisas a partir do momento em que nos posicionamos como uma igreja reformada, uma igreja que volta ao cristianismo histórico, que preza pelo cristianismo cristocêntrico, pelo ensino cristocêntrico. Então, irmãos, desonramos ao Senhor quando trocamos o culto de domingo por lazer, por trabalho, por qualquer outra coisa. Se você está na cidade e resolveu, hoje acho que eu não vou no culto, está em pecado. Eu precisava falar isso. Eu espero mudança nas nossas vidas, na nossa consciência, como igreja, para nós darmos exemplo para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, a importância do dia do Senhor. Ou Deus não é tão importante assim. A terceira verdade que eu e você encontramos nesse texto do capítulo 7 de Romanos é a guerra interior de todo o crente. Leia comigo o 21, o 22 e o 23, por favor. Desse modo, descubro que esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Nós temos que ter prazer na lei de Deus. O salmista já abre os Salmos. Se você não é apaixonado pelo livro de Salmos, trata de ser. Apaixone-se por Salmos. Ele começa falando, né? Feliz, bem-aventurado o homem que ama a palavra de Deus, que se deleita nela, tem prazer na lei de Deus. De dia e de noite nós até cantamos isso. Mas aqui nesses 3 versículos a gente vê que todo crente é uma guerra civil ambulante. Nós vemos essa batalha no nosso interior. Porque no nosso interior, sim, o Senhor nos regenerou e nos deu um novo homem, que é esse homem interior que Paulo fala. Uma nova essência, um homem interior criado por Deus em nossas vidas, mas ainda está sobre nós o velho homem agarrado no mal, agarrado às coisas que não prestam.
Por isso a importância. Paulo é excelente em teologia sistemática. Ele vem numa crescente. O que nós estamos lendo aqui se chama doxologia. É a verdadeira adoração. Paulo está adorando a Deus em tudo, em cada verso que ele está tratando comigo e contigo aqui. Então ele fala disso. Olha, no 22 nós temos que ter prazer na lei de Deus, para vencer essa guerra moral da mente. Vencer essa nossa natureza. A lei do pecado é o princípio que governa os passos de todo pecador. É disso que ele está falando. E essa lei, esse princípio do pecado, escraviza aqueles que não são fortalecidos pela palavra de Deus. Então é muito importante que eu e você, nós tenhamos essa consciência dessa guerra interior. E quando a gente tem consciência disso, essa é provavelmente uma das maiores evidências de que nós somos filhos de Deus. Quando nós batalhamos, quando isso nos incomoda, quando isso nos tira da zona de conforto, essa é uma evidência de que somos filhos. O próprio Paulo fala em outro momento, aquele que se santifica, santifique-se mais ainda. Aquele que se suja, suje-se mais ainda. Essa é a nossa luta. Amém? Então aqui nesses últimos versos já é uma aplicação, já é a prática. Eu nem me dei o trabalho de fazer a aplicação porque já está no texto. Ele continua, e a quarta verdade que nós encontramos, então, no verso 24. Lê comigo. Esse aqui acho que é tão famoso quanto o 19. Quando ele diz, aqui na Almeida século 21, diz, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas é o famoso texto que diz, miserável homem que sou. E é dessa forma que nós temos que ler, porque é um clamor de um remido. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? É um clamor. É angústia que ele botou para fora. Sim, todo crente é perfeito na justificação, porque aquele que nos justifica é perfeito. Mas nós estamos só no começo da santificação. É o processo da santificação nas nossas vidas. O lavar regenerador pela palavra de Deus. Então, cara, se você se diz cristão e não tem o hábito de ler a palavra de Deus, não luta para ler a palavra de Deus como nós temos feito, o plano de leitura bíblico, é preocupante a tua situação, meu irmão. Como nós vamos ser santificados? Pelo Netflix? Ou pela Bíblia? Dedica 30 minutos. Até o nosso plano ali é 15, né? Leva por aí, né? 20 minutos você lê todos os capítulos que nós propomos a ler juntos. No final do ano a gente vai chamar quem que completou, fazer uma festa. Pensa bem. Vai perder o galardão, se não ler. Tô brincando. Então é isso, a obra de Deus em nossas vidas é progressiva, cara. É assim que acontece. O 24, esse clamor, ele solta o resumo da sua biografia. Sou miserável. Paulo, e aí Paulo? Apóstolo, servo, né? O apóstolo dos gentios? Não, miserável. O que sobra para mim e para ti, mano? Né? Paulo falou isso. Mas esse grito, esse clamor, eu gosto de inglês, né? Alguns sabem. Clamor em inglês é cry out, é chorar alto. Esse clamor de Paulo, só uma pessoa convertida podia dar. Uma pessoa que entende o Evangelho, uma pessoa que vê a importância da obra de Cristo. Miserável homem que sou, Ele é grande, eu não sou nada, pó da terra. Feito vaso de barro pela misericórdia de Deus, nas mãos do Criador. E simplesmente pelo fato de sermos miseráveis, é que nós precisamos, como eu já falei antes, da misericórdia de Deus, que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Miserável homem que sou. O que o Senhor tem para mim? Condenação? Não. Misericórdia, graça, amor,
Essa é a consciência da condição natural do homem. Infelizmente, irmãos, muitos têm vivido um engano no meio cristão, no meio evangélico. Muitos têm sido o espelho da igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, os versos 15 ao 16. Não precisa abrir, mas depois confere comigo. As 7 igrejas da Ásia. A que sempre me chamou mais atenção é de Laodiceia. Muitos crentes dizem, como eles naquele texto: somos ricos, prósperos, não temos falta de nada. Mas o anjo de Apocalipse, que é o próprio Jesus falando a João, ele diz: não sabeis que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E antes disso ele fala que essa igreja não é quente nem fria. Ela é morna e ele está a ponto de vomitá-la da sua boca. Um dia eu vou pregar esse texto ainda, eu acho bem legal. E é assim que muitos têm vivido. Se a palavra de Deus não nos humilha em primeira instância, falta entendimento. Porque antes das boas novas de Cristo Jesus, temos que ter consciência da nossa desgraça. Antes de uma boa notícia, vem uma ruim, não é verdade? Então nós precisamos dessa misericórdia do Senhor. Mas quem é o cristão, entre aspas agora, que vai admitir essa condição, essa realidade? Quem admite isso? É difícil ver pessoas pregando sobre o pecado, não dá ibope. Quem? Com certeza, a teologia da prosperidade não vai falar disso, não vai tratar dessas coisas. A teologia do coaching não vai falar dessas coisas. A teologia da mensagem de autoajuda não vai tratar do pecado, porque não dá ibope. Eles dizem o contrário. Eles falam: irmão, Deus te colocou por cabeça e não cauda, aleluia! Irmãzinha, levanta a cabeça, rainha, princesa, senão a coroa cai. Falsos profetas enganando as ovelhas de Deus. Lobos no meio de ovelhas, um evangelho água com açúcar, falso, mentiroso, asqueroso. Precisamos acordar, precisamos nos olhar no espelho e ver quão miseráveis nós somos e carentes da glória de Deus. Se essa palavra não nos leva às lágrimas, você não entendeu a obra do Cordeiro de Deus pela sua vida, meu irmão. Se você não teve o prazer de chorar lendo o Evangelho, você não entendeu. Acorda, igreja. É urgente. Nós temos que restaurar a pauta do quebrantamento no meio evangélico. É muito oba-oba, é muita festa, é muita celebração, irmãos. Esquecemos do sofrimento, da condenação que nos era devida. Muitos púlpitos pregando piada. Temos que acordar. E esse é o clamor do apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Ele continua nesse brado de socorro: quem vai me livrar do corpo dessa morte? A vida sem Deus é morte, irmãos. Tem muitas igrejas cheias hoje, cheias, abarrotadas de gente, de pessoas vazias de Deus, porque não tem pregado esse evangelho que confronta, que desperta, que dá vista aos cegos. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Alguns estudiosos acreditam que Paulo está usando uma figura emprestada dos gregos, de um pensador grego, Epítero, que ele dizia: sou uma pobre alma, algemada a um cadáver. Outros estudiosos vão dizer que Paulo está usando um exemplo de um relato do rei dos etruscos da época, Mesêncio,
Você que gosta de história, pesquisa lá depois. Porque esse rei tinha o costume de amarrar nos prisioneiros vivos, ele amarrava corpos em decomposição. Nós temos que ter nojo do velho homem, do pecado que ainda habita em nossas vidas, irmãos. Isso é urgente. O grito de Paulo tem que ser o nosso. Esse corpo de morte fala da herança, da natureza que recebemos de Adão. É o destino de todos os filhos de Adão. Mas lembre-se, nós somos filhos de Cristo, do segundo Adão, pela misericórdia de Deus. Alegre-se no Senhor. Não é um desabafo da dor de uma alma perdida, não é o apelo de alguém desnorteado, não, tem que ser o grito dos arrependidos, o clamor por ajuda. Por mim mesmo eu não consigo, Senhor. Qual é o valor da obra da cruz do Calvário para as nossas vidas, irmãos? Qual é o valor? Cara, eu vou te falar um negócio. Se você quer viver uma religião de comodismo, você está no lugar errado. Tem que ser o clamor dos arrependidos. Eu amo a passagem do cego Bartimeu. Se você já leu, você sabe. Ele ouviu de que Jesus estava passando pela cidade. E qual foi a reação dele? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso, é esse clamor. Misericórdia. Nós temos que admitir que precisamos de um Salvador, de uma ajuda externa. É dessa forma que buscamos a Deus, de joelhos, clamando por ajuda. Porque com a nossa moralidade, com os nossos dons e talentos, com a minha religião, com as minhas obras, eu não consigo me salvar. Todo cristão genuíno tem que chegar nesse ponto. Isso aqui fala de maturidade, não é o cenário de um derrotado, fala de maturidade, pensando nas coisas eternas. Essa vida aqui não interessa mais. É o próprio Paulo, né? Que disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse tem que ser o nosso sentimento. Quem pode nos livrar desse terrível estado de condenação? É o brado de quem tem convicção do seu pecado, que admite a sua incapacidade de se libertar e clama por um Salvador, como eu já falei. A quinta verdade que encontramos nesse texto é a exultação de um remido. Logo depois, no verso 25, que você lê comigo, quando Paulo continua dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A exultação de um remido, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, tanto o clamor e a exultação, o júbilo, tem que sair da mesma boca, da mesma pessoa, do mesmo coração. Quem pode nos livrar do corpo dessa morte, senão aquele que vive eternamente, senão aquele que venceu a morte, Jesus. Entendendo essas coisas, então um cristão, um crente convertido, lamenta a corrupção da sua carne, mas anseia pela libertação final no dia da ressurreição de Cristo. Essa tem que ser a nossa expectativa. Já tratamos disso, a expectativa na ressurreição do nosso corpo, juntamente com Jesus. Fala do crente que sabe que a lei é incapaz de resgatá-lo, que as boas obras são incapazes de nos resgatar, de nos trazer salvação. Mas fala do cristão que exulta a Deus por meio de Jesus Cristo, seu Salvador. Único e suficiente Salvador, poderoso. É um grito de júbilo, como eu falei. São ações de graça do apóstolo, que tem que ser a nossa ação de graça também, o nosso júbilo diante do Senhor. Ao mesmo tempo, então, que Paulo lamenta,
se lamenta pelo seu pecado, ele anseia pela sua partida, ele confessa que repousa então, sabendo dessas coisas, ele repousa na graça de Deus e na graça de Deus somente. Está vendo como esse texto é rico? Graças a Deus por Jesus Cristo. Que alívio. Que alívio. Que maravilhoso. São poucas palavras que ele escreveu. Uma forma muito resumida de expressar a adoração a Deus. E eu, com ousadia, me dei ao trabalho de traduzir o que o apóstolo estava falando aqui. Quando ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, é como se ele estivesse dizendo, louvado seja Deus pelo Messias Salvador, o Cristo, o Cordeiro da provisão de Deus, que pagou o preço pelos nossos pecados. Graças a Deus, o Deus homem, revestido de autoridade para perdoar os nossos pecados e redimir os pecadores que lhe pertencem. Graças a Deus, o Deus forte, o Criador do universo, o autor da vida, o soberano e eterno, o dono do tempo, que é o Senhor das nossas vidas, aquele que sustenta os nossos passos e nos guia por sermos seus filhos no caminho da graça e da verdade, sustenta os passos de seus filhos na graça e na verdade, graça e verdade. É privilégio de filho. Então, como Paulo, nós não devemos nos esquecer, irmãos, dessa leve e momentânea tribulação, mas no Salvador, na eternidade, no alívio das nossas almas, que é Cristo Jesus. Essa vida passa, a nossa realidade é a eternidade com Cristo. Só que hoje, temos que ser práticos, nós temos que fixar os nossos olhos, o olhar do nosso coração em Jesus somente, irmãos. Em Jesus. Não em estratégias, não em ministérios, não em homens. Em Jesus. E nós só vamos encontrá-lo na santa palavra de Deus. Somente na Escritura. Vamos encontrar a revelação de Deus. Do Deus que se fez homem e morreu no meu e no teu lugar. Porque a Bíblia também fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Que texto! Só em Jesus, eu e você, recebemos a salvação, a proteção e a força para perseverar no caminho, irmãos. É Ele quem nos sustenta os passos. Diante desse texto, dessa doutrina, teve um grande reformador, Melanchthon, que era amigo de Martinho Lutero. E ele escreveu a respeito da força do homem e da gloriosa libertação que temos em Jesus. Quando ele escreveu assim, o velho Adão é muito forte para o jovem Melanchthon, mas graças a Deus, ele não é suficientemente forte para Cristo. Jesus, nosso Senhor, vai nos dar a vitória dia a dia e durante todos os dias. Depois a gente vai postar essa frase. Então o desfecho do capítulo 7, o epílogo, é quando Paulo fala no finalzinho do verso 25, com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele ainda continua confessando e menciona o entendimento sincero do seu coração. Ele se sente devotado a Deus, mas admite que enquanto vive nesse mundo, continua caminhando contaminado com muitas e diversas corrupções. Caminhando para o final, então, eu queria recapitular o que nós lemos rapidamente. As 5 verdades encontradas nesse texto. E eu te incentivo a meditar mais um pouco nessa semana sobre isso aqui que nós lemos. As 5 verdades são os conflitos de um salvo, a impotência do velho homem, a guerra interior do crente, o clamor do remido e a exultação de um remido. Mas a conclusão
A conclusão desse texto, a conclusão desse sermão, ela está no começo do capítulo 8 de Romanos. Leia comigo o 1 e o 2, por favor. Romanos 8, para concluirmos, diz assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu encerro esse texto, então, essa mensagem, com os dois portantos de Paulo. O primeiro é esse que nós lemos: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E o segundo, portanto, ou pois agora, como diz algumas versões, ou por isso, mas é o portanto, está em Gálatas 2:20, que depois você pode marcar, ou se quiser abrir, abra Gálatas 2:20, quando o apóstolo diz: portanto, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim, e essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Promessa maravilhosa. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Amém? Irmãos, o meu desejo é que nós sejamos transformados de glória em glória. Que nós não nos cansemos de batalhar, porque a vitória é certa. O Senhor já lutou a nossa luta. Mas durante o dia, nós vivemos essa realidade nesse mundo caído. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra, que ela venha frutificar em nossos corações. Em nome de Jesus.